Bueno, contanos vos sobre tu trabajo. Me parece mejor que nos cuentes Não vos. sei se eu vou saber explicar isso. Principalmente em português, né? Porque eu morei na França, eu morei na Holanda, eu morei em Berlim, e agora eu moro na Suíça. Então eu tenho a sensação que meu cérebro é um minestrone de línguas. E quando eu sou obrigada a falar em português, ainda por cima falar em português com uma pessoa que fala em espanhol, a sensação é que eu tenho que dar um nó, assim, cultural. Tengo un par de anuncios. Uno es que tenemos por fin una cuenta de Instagram. Se llama Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos por ahí, si usan Insta. La otra gran novedad es que mi hermana Mechi y Carolina Yedrasiak son las nuevas Community Manager o gestoras de la comunidad de Instagram. O sea que ellas se encargan de poner contenido. Con Twitter me llevo bien, pero con otros medios no me salía muy bien. Y por suerte, estas dos almas solidarias decidieron tirarme una mano. Bienvenidas al equipo. Ahora sí, vayamos al episodio de hoy. Nina Payne es educadora, diseñadora e investigadora brasilera, que vive actualmente en Suiza. Ella piensa el diseño como una infraestructura donde las personas se encuentran e intercambian, y considera el diseño una práctica híbrida entre la curaduría y la investigación. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bom, meu nome é Nina Paim, eu sou designer, pesquisadora, curadora, educadora e pretendo ser muitas outras coisas também. Acho que ser e estar é um constante processo de mudança. E moro na Suíça, estudei na Holanda, moro na Suíça já há 5 anos. Eu nasci em Nova Friburgo, que é uma colônia, originalmente uma colônia suíça, no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade que foi fundada por suíços em 1818, numa época em que a Suíça era pobre. Havia uma escassez de recursos de comida, e aí, na época, então, o Brasil, colônia portuguesa, ofereceu aos suíços terras e a viagem, né, para que eles cruzassem o Atlântico e fundassem no estado do Rio de Janeiro a colônia suíça de Nova Friburgo. O sea que tus papás y tus abuelos son suizos. Não, de jeito nenhum. Minha família é do Brasil inteiro, assim. Minha avó é de Belém, do Amazonas, né? Da região do Amazonas, mas do estado do Pará. Meu avô, por parte de pai, é da Bahia. Meus outros avós são de Minas Gerais. E Friburgo, na década de 50, era no estado do Rio de Janeiro uma cidade, como é que se fala? De veraneio, em que famílias assim de classe média tinham uma casa, porque é uma temperatura relativamente menos quente do que o Rio. E os meus avós, por parte de pai, tinham essa casa de veraneio. Os meus pais, que são ceramistas, já na época, lá no início, quando eles começaram a trabalhar na década de 70 e no início dos anos 80, eram duros pra caramba, acabaram ocupando essa casa de veraneio para fazer um ateliê. E aí foi por isso que eu nasci em Friburgo. E aí nasci, cresci e aos 18 anos fugi de Friburgo desesperadamente, porque é uma cidade muito pequena e muito provinciana. E aí fui estudar no Rio de Janeiro. E depois, que te llevou para a Holanda? Então, eu estudei desenho industrial na Escola Superior de Desenho Industrial, que é a ESD, a escola mais antiga de desenho industrial do Brasil, eu acho que até da América Latina, fundada no início dos anos 60. E é uma escola bastante assim, modernista e um pouco umas ideias assim, um tanto quanto obtusas sobre o que é o design, o que o design deve fazer na sociedade. E eu cursei 4 anos e ao final do meu 4º ano eu não me senti pronta para me formar. Então eu procurei fazer um intercâmbio e aí eu fui para a Holanda, que na época era um lugar que me parecia assim muito diferente, assim, parecia o oposto da minha formação no Brasil, em termos de, eu não sei explicar, eu acho que eu tinha uma certa fascinação assim pelo design, do que estava acontecendo na Holanda, e aí eu precisei ir para a Holanda para minha fascinação, assim, vamos dizer,
ir se desfazendo. E acabei me formando, acabei me transferindo e não voltei mais para o Brasil. Quer dizer, saí como estudante de intercâmbio e aí minha vida fez uma curva, assim. ¿Y qué estudiaste en Holanda? ¿También diseño industrial? Não, a ESG era uma escola bem especial porque ela tinha um currículo generalista, que era a ideia de que design é tudo, qualquer coisa, né? Então, a gente teve aula de coisas que seriam mais consideradas de desenho industrial ou produto, mas também design gráfico, interação, enfim, movimento, sei lá, animação, coisas básicas, assim. E essa minha formação na Holanda foi uma formação estritamente de design gráfico, mas era diferente, porque a escola onde eu estudei na Holanda é Gerrit Rietveld Academy, que é uma escola dentro da arte, né? O desenho industrial é dentro da arte, enquanto que na ESG, o desenho industrial, o design é dentro das engenharias. Então, eu estudei design gráfico dentro de uma escola de arte, que é uma coisa bem diferente de estudar desenho industrial dentro da engenharia. Foi isso. Aí eu me formei em desenho industrial, em design gráfico. Ok, ¿y qué seguiste haciendo? ¿Por qué te fuiste a Suiza, por ejemplo? Quando eu me formei na Holanda, a minha sensação, assim, todos os meses que antecederam a graduação, a gente se reunia com os nossos professores e a conversa que a gente tinha com eles era uma conversa de medo, assim. As pessoas estavam realmente receosas do que ia acontecer, porque o campo cultural, o design na Holanda dependia fortemente de subsídios, né, culturais. E aí eu pensei assim, bom, se os holandeses estão preocupados, eu como latino-americana, não vai sobrar nada para mim, assim. E aí a sensação que eu tive é que como se tivesse uma caravana assim, de pessoas saindo de Amsterdã, muitos não holandeses, mas que estavam lá dando aula ou trabalhando, que saíram, todos foram para Berlim. Eu fui nessa caravana, assim, que eu estava meio perdida, não sabia muito bem o que fazer, e eu fui com essa caravana para Berlim, morei em Berlim durante 2 anos, até que eu engravidei do meu namorado, meu marido, e aí nós tivemos a decisão de nos mudarmos para a Suíça, porque para ficar perto da família dele, para ter um apoio familiar para criar o nosso filho, né? Então, a Suíça não é também vamos dizer assim, uma coisa planejada. A Suíça também é um acidente, eu diria, de percurso. Pero estás haciendo algo muy interesante en Suiza, ¿no? ¿Nos contás? Não sei, eu acho que isso aí. Eu não sei, não sei se eu posso falar sobre isso que eu estou fazendo é interessante ou não. Eu acho que isso é uma coisa. Bueno, a mí me pareció interesante, por eso decidí entrevistarte. Não sei, talvez você tenha que me dizer como é que você me achou, por que você se interessou pelo meu trabalho. Às vezes, eu tenho a minha sensação é que ninguém sabe o que a gente está fazendo, sabe? Bueno, contanos vos sobre tu trabajo, me parece mejor que nos cuentes vos. Meu projeto de graduação na Holanda foi uma escola temporária que aconteceu no Brasil. Então, apesar de eu estar me formando em design gráfico na Holanda, o meu projeto de graduação aconteceu, de fato, depois que eu obtive meu diploma e no Brasil, tá? Então, era uma experimentação sobre o que é necessário para se fazer uma escola, e aí o projeto se chamou Escola Aberta. Era uma escola totalmente concebida colaborativamente pela minha classe. Então, a ideia era o seguinte, eu consegui recursos financeiros para que a gente fosse para o Brasil, e aí a restrição que eu impus, assim, como diretora dessa escola, é que cada pessoa tinha que pensar numa atividade que ele ou ela quisesse fazer no Brasil e que envolvesse pessoas do Brasil. E aí nós fizemos uma seleção de pessoas que era baseada em 3 perguntas abertas, que eram: quem é você, o que você quer aprender e o que você quer ensinar. Então a ideia era um pouco de desconstruir quais são os espaços de aprendizado, quais são o que é necessário para que haja, de fato, para que alguém aprenda algo, né? É um projeto completamente aberto. A ideia era realmente que coisas que foram feitas, só para te dar um exemplo. Uma era um talk show. A outra atividade era uma design court, em que havia sempre 2 lados que julgavam um certo design, sei lá. Uma das coisas que foi julgada, eu acho que era a bandeira brasileira. Então, a gente discutia o que é ser bandeira brasileira, o que estava errado, estava certo, sabe?
E aí as pessoas tinham que build a case, sabe? Fazer ¿Pero era una escuela para enseñar diseño, esta escuela? Sim, mas pensando o que a tentativa era abrir perguntas sobre o que de fato poderia ser uma escola de design. Sí. Então, as atividades que aconteceram, elas não eram atividades de transmissão de conhecimento, eram atividades em que o conhecimento se criava de outras formas. Por exemplo, através de um debate público em que os participantes, na verdade, não tinha essa distinção entre aluno ou professor. Bem, então, nesse projeto Escola Aberta, que foi uma coisa que eu concebi junto com uma grande amiga minha, Clara Meliandi, que é designer brasileira, e Tânia Grillo, foi uma coisa que aconteceu também muito naturalmente. Eu acho que na minha vida, eu não sou uma pessoa que planejo. As coisas meio que acontecem e eu vou lidando com elas. Então, fazer a escola aberta era uma coisa que eu precisava fazer, porque eu tinha tido uma experiência de educação no Brasil, que era uma experiência que foi muito positiva por um lado, mas que foi muito complexa por outro lado. E depois, com a experiência na Holanda, eu conseguia ver as coisas, vamos dizer assim, as coisas boas da Holanda, mas as coisas muito negativas também. Então, a ideia de fazer a escola aberta era tentar criar um meio do caminho em que, vamos dizer assim, os dois lados pudessem se encontrar. E essa escola sigue existindo? Não, ela era temporária. Ela existiu durante uma semana e desapareceu. Ok. E inclusive, depois disso, algumas pessoas até me pediram, nos procuraram para refazer a escola aberta em Portugal, refazer a escola aberta na Angola. Isso foi uma coisa que de cara não nos interessou, porque a ideia não era formular um currículo, sabe? Ou formular. A ideia é que a escola aberta fosse mais um experimento e que ela pudesse bagunçar as coisas um pouco. Sim. E aí, a partir dessa experiência, que foi meu projeto de graduação, eu fui me encaminhando para o meio da curadoria, ou comecei a me interessar em organizar eventos, pensar no design mais como uma infraestrutura, cria espaços onde pessoas se encontram e trocam, mais do que um resultado, sei lá, visível, mas mais como uma infraestrutura de conexão, sabe? E aí, depois de algum tempo, nós entendemos que o lugar onde essa prática híbrida de design, que é design, mas também é pesquisa, mas também é escrita, mas também é curadoria. Então, isso que motivou a gente que é a Common Interest, que é uma associação sem fins lucrativos, e a gente foca no que a gente chama de Knowledge Mediation. Nós somos uma associação sem fins lucrativos que se foca design research. Eu também não sei traduzir para português. Você traduziria o quê? Pesquisa pelo design? Sim. Ou pesquisa pelo design? É pelo design, mas também é através do design, mas é sobre design. Então, design research em inglês significa mais coisas do que se eu traduzir para português. Nos pasa lo mismo en castellano, no sabemos si traducirlo en investigación de diseño, investigación y diseño. É sobre design, mas através do design, né? Nos focamos nisso e temos nossos próprios projetos que são iniciados, que a gente mesmo inicia, e projetos que nós fazemos em colaborações com instituições, por exemplo, escolas ou museus, né? Mas a gente existe há muito pouco tempo, por isso que eu achei um pouco... Você ter me encontrado, sim. Nós existimos há 1 ano e meio, a gente fez muito pouca coisa, sabe? Nesse 1 ano e meio, nós fizemos a curadoria de uma exposição que aconteceu nos Emirados Árabes Unidos, e a gente tem uma porção de projetos que são projetos que estão acontecendo, que estão começando a se tornar públicos agora. Um deles, muito recente, que você começou a me perguntar sobre práticas feministas, um deles é uma plataforma online de livros que ainda não existem, que se chama Futurous, né? A ideia é colecionar livros que ainda precisam ser escritos, teorias que ainda precisam ser formuladas. Porque eu acho que a gente fala muito sobre a invisibilidade, né, das práticas das mulheres, mas das práticas marginalizadas, das práticas LGBT, enfim. Mas a gente, às vezes, não sabe. Enfim, a ideia era tornar o invisível visível e criar uma espécie de repositório de ideias
que podem ser produzidas de forma coletiva. Ok, pero eso está buenísimo. O sea, la idea es que cualquiera podría tomar una idea de ese repositorio y realizarla. É claro, eu fiquei pensando assim, nos alunos que estão começando um mestrado, que às vezes começam um mestrado que não tem muitas ideias do que fazer. Então, ao invés de talvez fazer um nono projeto de pesquisa sobre Máximo Vinelli ou sobre algum designer gráfico extremamente famoso, existem, sei lá, para cada um desses existem milhares de ideias e de pesquisas, de tópicos, de assuntos que estão sendo negligenciados, sabe? E a ideia é que a gente de alguma maneira tornasse esse invisible visible, né? Você estava me perguntando quais são as coisas que, logo no início você me perguntou o que te influencia, o que te inspira. E a primeira coisa que eu pensei foi nesse livro aqui que eu tô lendo. ¿Cuál es el libro? Invisible Woman. Ele foi lançado, acho que há um pouco mais de um mês, e escrito por essa autora, Caroline Criado Pérez, que eu acho que ela é argentina, inglesa, argentina, nasceu no Brasil, ainda não entrei muito, não fiz uma busca detalhada da biografia dela, mas é realmente tem uma seção inteira do livro que é sobre design, e o livro foca mais em expor a data bias, né, num mundo projetado por homens. E a ideia de combater a ideia do universal, que é um universal masculino, e eu comprei esse livro na sexta-feira e praticamente acabei ele em um dia. Então. O sea que te encantó el libro. Não, eu acho que nas próximas, todas as conversas que eu tiver, eu vou recomendar, vou dizer, esse livro é essencial. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo es esta plataforma que tiene ideas que son de alguna manera invisibles porque todavía no están realizadas y cualquiera las puede tomar, ¿cierto? La idea es acercarse a comunidades, o sea, ¿quién podrían ser los que tomaran esas ideas? Eu acho que essa plataforma é útil, primeiramente, para a comunidade do design, né? Pesquisadores, curadores, estudantes, pessoas que estão se dedicando à pesquisa de alguma forma, né? Seja através da, vamos dizer, pesquisa acadêmica ou da curadoria, ou qualquer pessoa, acho que na área do design precisa tomar informação sobre o trabalho que precisa ser feito, né? De maneira coletiva. Ok. Pero vos como investigadora también vas a investigar sobre eso? Claro, assim, inclusive algumas dessas ideias de livros são ideias de livros de pesquisas que nós estamos fazendo no momento. Me gustó cuando Nina habla de la invisibilidad y le interesan las cosas que no se hacen. Quiero ir a ver ese repertorio de ideas y si se puede contribuir. A mí me pasa que muchas ideas que no concreto me dan vueltas en la cabeza muchos años y pienso que alguna vez las voy a poner en acción, hasta que desaparecen y me las olvido. Así que estaría muy bien poderlas documentar y que las usen otros. Algo así como ideas para el bien común. Aparte, me encantaría ver alguna de esas ideas realizadas por otros en otros lugares del mundo. Bueno, me colgué. Sigamos escuchando a Nina. ¿Querés contarnos de algún otro proyecto que en este momento te apasione de los que estás haciendo? Sim, claro. Vamos dizer, outro projeto que nós estamos fazendo, nós começamos em parceria com o Dhaka Art Summit, que é uma exposição de arte que acontece em Dhaka, em Bangladesh. É um projeto de pesquisa cross-cultural, cross-disciplinary, também não vou saber traduzir isso de cabeça, em que a ideia é pensar making and unmaking exhibitions. Essa exposição do Dhaka Art Summit é uma das maiores exposições em termos de visitação do mundo. Dura 9 dias e a última edição reuniu mais de 300 mil pessoas, ou seja, são quase 30 mil pessoas por dia visitando esse espaço. E a ideia é tentar entender como é que, na verdade, existe um mito assim da exposição temporária, né? Que ela dura
um certo período de tempo e que depois ela desaparece. Mas, na verdade, ela não desaparece. Os resíduos dela, os custos ambientais dela vão continuar, é claro. A ideia é tentar criar parâmetros para projetar exposições de forma mais socialmente sustentável e ecologicamente sustentável, né? Environmentally, socially sustainable. E aí, com um time de Bangladesh, nós entramos no projeto como design researchers, né? Como pesquisadores de design. A ideia é tentar projetar como a gente vai descobrir isso, né? Então, fazemos parte, nós, como Interest, um arquiteto também aqui baseado na Suíça, e uma pesquisadora de Bangladesh, um arquiteto de Bangladesh, um engenheiro de Bangladesh e um produtor de Bangladesh e a curadora. Então, nós fomos para lá no início do ano, fizemos uma espécie de descoberta para entender exatamente de onde eles vieram. Enfim, a gente fez coisas do tipo environmental assessment da última edição, né, para entender qual é o impacto ambiental, quais são os maiores cuidados do impacto. Pero el contenido de esa exhibición es sobre el medio ambiente. Não, é uma exposição de arte. Ah, es una exposición de arte que se va a hacer en Bangladesh. Ela existe, se chama Dhaka Art Summit, é uma exposição que existe já desde 2012, se eu não me engano, está na sua 5ª edição, e é um dos maiores eventos de arte de Bangladesh. Ah, ok. E Bangladesh, como você sabe, muitas vezes é chamado como ground zero for climate change, né? Ok. É o lugar que já existem refugiados de climate change. Os efeitos, né, do desastre climático são visíveis. O gelo que derrete do Himalaia vem todo. Bangladesh é como um país extremamente irrigado, né? Então a maior parte da terra é água ou em canais aquáticos. Então, enfim, é considerado por cientistas como o ground zero, né? Onde os efeitos do climate change já são vistos assim claramente. Enfim, então o que eu acho interessante nesse projeto é que assim, pensar métodos, maneiras de fazer exposições de forma mais sustentável é uma coisa que, claro, que faz muito sentido de pensar em Bangladesh, mas é essencial para o mundo todo. Então tem uma dimensão global do problema. É claro que em cada local, em cada cultura, em cada situação específica tem que ser pensado de uma forma diferente. Mas a ideia é que esse projeto gere uma pesquisa que será aberta e que, enfim, possa inspirar outras iniciativas de outras exposições ou de outras situações em que as pessoas comecem a pensar a montagem da exposição, né, essa ideia do making and unmaking. Perfecto. ¿Y quién financia este tipo de proyectos que están buenísimos? Esse projeto é um projeto que é financiado pela Pro Helvetia, que é, enfim, é tipo o Cultural Council, né, da Suíça, e é por causa da Pro Helvetia que nós nos envolvemos, porque eles já apoiam esse Dhaka Art Summit já há muitos anos, e aí a curadora, que é a Diana Campbell Betancourt, ela começou a pensar que era necessário tomar atitudes curatoriais para diminuir o impacto da exposição, e que isso tinha que afetar o projeto expositivo, né? Por exemplo, assim, essa exposição demanda muita construção de paredes ou de particle board, coisas que são extremamente nocivas. E aí ela entrou em contato com a gente porque nós somos uma Design Research Practice e a gente está exatamente pensando em como a gente pode criar um espaço para o intercâmbio. No caso, o intercâmbio é um intercâmbio de conhecimentos, tanto de arquitetos suíços quanto de exhibition makers americanos. Prem Krishnamurti também faz parte desse grupo, né? Ele é um designer gráfico e exhibition maker, curador também dos Estados Unidos, e pessoas de Bangladesh, como a gente pode se juntar, né, e fazer e co-criar esse processo de ver aonde é possível mudar a prática de fazer exposição. Claro. ¿Y ustedes cómo lo piensan? O sea, ¿cómo lo piensan documentar todo este proceso? Todas as sessões e as conversas são documentadas, né? Gravadas ou
a gente protocola elas e a ideia é que ao final, a gente precisa ver ao final do projeto. Esse summit vai acontecer em fevereiro, e aí só em fevereiro a gente vai ter uma noção de fato de como é que a gente conseguiu impactar esse processo, né? Mas a gente está documentando o processo desde o início, desde como é que são as estruturas da conversa, como é que as trocas de trabalho acontecem, isso tudo é documentado e a ideia é publicar em forma de um paper, sabe? O sea que ustedes tienen pensado hacer como un análisis de la conversación entre los diferentes actores para ver Sim, cómo les impactó hacer una exposición de una manera muy diferente a como lo venían haciendo. sim, não só as pessoas, os participantes do processo, mas também, de fato, o que vai ser gerado é um processo de co-design, né? Então, qual vai ser o resultado final? Que ele tem que ser negociado não só entre as diversas partes que estão projetando, mas também com o patron, né? Com as diversas outras partes, a instituição que recebe a exposição, né? Então, nem tudo aquilo que a gente imagina quando a gente projeta vai ser provavelmente realizável, mas muito do que é pensado vai ser realizável. Como a gente fez a análise do impacto da última edição, a gente pode comparar, sabe? Ver o quanto esse processo melhorou ou diminuiu gastos ambientais, ou sei lá, criou oportunidades para práticas indígenas de Bangladesh. Então, aí eu acho que isso é uma coisa que a gente só vai saber quando o projeto acabar, que é no ano que vem. Claro. Bueno, mucha suerte con ese proyecto, parece muy interesante. Decime una cosa, la última pregunta, ¿qué te gustaría hacer en unos años? ¿O qué te imaginas que vas a poder estar haciendo? O que eu gostaria de fazer? Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais vontade de fazer é um documentário, porque é um meio que sempre me fascinou. É claro que a gente sempre escolhe o resultado, né? O outcome do projeto tem que fazer sentido com a pesquisa. Então, uma das pesquisas que a gente está fazendo da edição, né? A gente está especificamente estudando a história de uma editora suíça e como ela se internacionalizou. Claro, essa história, particularmente, ela faz sentido que ela se torne um livro, faz sentido que ela se torne uma história escrita. Um outro projeto que a gente está fazendo, que a gente vai começar, é uma tentativa de fazer uma história oral da comunidade LGBTQ em Berlim. E ela, como a gente quer, vamos dizer assim, gravar essa história oral, ela vai acontecer como uma espécie de uma exposição que também vai ser um ambiente para pesquisa dessa história oral. Mas a ideia do documentário talvez seja uma das coisas que mais, assim, sei lá, eu tenho muita vontade de fazer isso em algum dia. Mas de modo geral, a Common Interest, tanto para mim quanto para a Corine, não é uma prática de nós duas, entendeu? A gente gostaria muito de crescer, a gente gostaria muito de poder contratar mais pessoas e diversificar a nossa não só abordagem, mas, sei lá, perspectiva cultural e também, enfim, assim, uma das coisas que eu gostaria que daqui a, sei lá, 5 ou 10 anos, como a gente fossem 5 pessoas ou 10 pessoas, sabe? Que a gente pudesse ter crescido nesse sentido, não só para fazer mais coisas, mas para ser más diverso, ¿sabes? Pero para entrar en otras áreas de proyectos, porque ahora están haciendo muchas cosas que tienen que ver con exposiciones y museos y curaduría, ¿no? Sim. ¿Hay otras áreas donde les gustaría entrar? Jornalismo, eu diria, e documentário. Assim, até agora, os nossos projetos se tornam, né? Ou livros, ou volumes editados, ou exposições, ou conferências. Acho que a gente nunca fez nada que não fosse uma dessas 4 coisas. Então, acho que o documentário, de fato, seria uma nova categoria. Eu acho que a gente tem vontade de colaborar com jornalistas e não sei, mas como eu disse, tudo que aconteceu na minha vida até agora foi meio. Eu acho que eu sou como uma pessoa muito aberta para o que vai vir. Então, por exemplo, esse projeto de Bangladesh não foi um projeto que nós procuramos, mas que chegou até a gente. Então, o quanto a gente aprendeu com ele até agora sei lá, é uma coisa muito fantástica. Então, acho que é uma coisa,
ser aberto, sabe? Ser aberto para experiências que vão vir e não necessariamente tentar planejar a vida com detalhe, mas estar sempre aberto para novas experiências. E trabalhar junto com uma equipe de Bangladesh que a gente não conhece. Então, por exemplo, todos eles que vieram ficaram nas nossas casas. E aí a gente tinha que fazer coisas do tipo cozinhar juntos, sabe? Tomar café da manhã juntos. E tudo isso para poder criar um nível de cumplicidade, né, e confiança e de que você pode, de fato, dizer o que você pensa. Uma das outras coisas que a gente fez foi criar uma maquete 1:50 desse prédio que é gigantesco, né, uma maquete que a gente empilhava, e aí para a gente poder, nós todos, projetar juntos. Então, as mãos todas entravam na maquete, porque era o jeito que a gente tinha de fazer um common ground, fazer uma base em que a gente pudesse, de fato, pensar juntos, né? Cortando papel e tal. Então, são coisas, assim, até meio banais, assim, acho que práticas que designers e arquitetos já estão muito acostumados a fazer, mas a ideia é que sugere um produto que vai ser, enfim, a nossa experiência, que outras pessoas vão poder ler e que vão poder pensar, aqui no Brasil, sei lá, eu faria diferente, porque tem essa diferença, mas alguns princípios podem ser úteis. E principalmente falar sobre a necessidade de exposições serem mais sustentáveis. Acho que, por exemplo, teve alguns artigos aqui que saíram na ArtNet sobre Art Basel esse ano, e por exemplo, muitos projetos artísticos lidam com questões de climate change, mas o que eles são em si, né, o transporte desses trabalhos para a base, a construção, os materiais usados, são totalmente antiecológicos. Então, esse conflito, esse paradoxo, né, da questão ser um tema, né, ser um assunto, vir uma coisa simbólica, de fato ser uma forma de ativismo, sabe? O que a gente acredita é que ativismo, para mim, pessoalmente, tá em tudo que eu faço, sabe? Tudo, em quem a gente contrata, como a gente lida com as nossas horas de trabalho, sabe? Como a gente a transparência que a gente usa para comunicar, sei lá, quanto eu me pago, quanto a gente se paga, é o mesmo que a gente paga para qualquer pessoa que trabalha com a gente, sabe? De não estabelecer práticas exploratórias, de não, sabe? Acho que tem em tudo que, até, sei lá, nos softwares que você usa, nas fontes que você instala no seu computador, em tudo que a gente faz, você pode fazer alguma coisa, né, que muda o mundo, que move o mundo numa direção un pouquinho melhor, né? Sí, estoy de acuerdo. Eso lo grabé también, ¿eh? Porque está bueno. Muy bien, bueno, te mando un beso. Muchísimas gracias. Tá bom, muito obrigada. Una de las cosas que dice Nina es que quiere explorar en nuevos formatos. Y con esto me siento muy identificada, porque me gusta explorar en formatos. Me interesan especialmente las cosas híbridas, como las piezas de danza que están al borde de ser un concierto porque tienen música en vivo y los límites no están claros. O los documentales en teatro que muchas veces son bien políticos. Son obras de teatro que tienen material de archivo mezclado con partes actuadas y una investigación profunda del tema. Ahora que estuve en Buenos Aires, vi una obra de teatro así que estaba buenísima. Se llama Campo Minado. Vale la pena. Y justo ayer estaba chateando con Julián y Andy, con los que hacemos diseño y diáspora, y les decía que a mí me gustaría que pudiéramos inventar algunos formatos más nuevos e innovadores, donde la música tenga un papel más importante. Que sea un poco más creativo el audio, en general, y que el ejercicio de escuchar diseño y diáspora sea menos intelectual y más artístico. Vamos a ver si nos sale. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Diseño y Diáspora. En Instagram, Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora. Y en Instagram, @Diseño y Diáspora.
en nuestro sitio web disenoidiaspora.org y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.